diga aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e aqui eu começo essa palavra. Deus permite a perseguição, Deus permite os problemas, Deus permite o mal, Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos manter vivos e atualizados. Você sabe que tem gente que não busca Deus quando não está em problemas. Tem gente que só se mantém em oração se estiver debaixo de ataque. Eu sei que é duro dizer isso, mas há pessoas que não sabem lidar com o tempo da bonança, da tranquilidade, da paz, da abundância, da generosidade de Deus, das bênçãos ao seu redor. Só sabe lidar quando está em luta, em guerra. Eu não estou dizendo que a nossa vida vai ser sempre assim, mas Deus vai permitir momentos na nossa vida de muita tensão. Deus vai permitir momentos de guerra, momentos de esmagamento, momentos de Getsemane, momentos de provação, momentos de fornalha, para que nós nos mantenhamos vivos e atualizados, com uma unção sempre fresca sobre a nossa vida. Sabe, que não seja as lutas que nos levem a orar, que não seja a necessidade que me leve a me render a Deus e me derramar a Deus, mas que seja a falta da sua presença, a falta da sua voz. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus só está permitindo isso para nos manter vivos e atualizados. O engano mais destrutivo que existe hoje contra o ser humano é o medo. Sabe que o medo tenta atormentar as pessoas, e eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: o medo tenta atormentar. Sabe, o medo da falta, o medo do amanhã, o medo se vai dar certo, o medo que se não vai faltar para você, se não vai faltar para os teus filhos. É o medo é um paralisador. O medo fez o povo de Israel começar a reclamar. Muitas pessoas estão reféns do medo, estão subjugadas pelo espírito do medo. Faraó não tinha nem chegado ainda e eles já estavam pensando em sepultura, já estavam pensando em morte, já estavam pensando em funeral. Eu quero que você entenda uma coisa, querido: o mal pode cruzar nariz a nariz com você, mas a Bíblia diz que ele não te atingirá. A Bíblia diz que maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. O medo pode ser um leão feroz, pode ser um urso desperto querendo lhe destruir. Mas se você manter a sua fé em Deus, você vai conseguir derrotá-los. Sabe qual que é o segundo engano? O segundo engano é que o medo atinge apenas você. Nós pensamos que o medo é só nós que sentimos. Tua família vai sentir os efeitos desse medo. Quando você cede ao medo, sua família acaba
também vivendo isso. Moisés estava apavorado, o povo de Israel estava apavorado. O medo é uma coisa que contamina o coletivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Certa feita eu tive uma visão que o medo era como uma minhoca gigante. Parecia uma minhoca, mas era uma cobra. Só que o corpo era como minhoca. E eu vi aquela cobra gigante que entrava em um país e saía por outro país. E ela andava por baixo da terra e saía no outro lugar, e ela fazia isso. E então o Espírito do Senhor me disse: essa cobra, ela é alimentada pelo medo. Era um momento que o mundo estava vivendo. O medo é um demônio que, quando é alimentado, quando você deixa o medo, a insegurança entrar em você, isso se torna cada vez maior, cada vez mais forte e cada vez mais dominador sobre você ou sobre a sua vida. Se o povo de Israel tivesse se mantido paralisado lá e não marchasse, eles não teriam vencido a potestade que acompanhava o faraó. Porque o problema do povo de Israel não era o faraó, ou os seus carros de guerra, ou os seus cavalos e cavaleiros. Não, o problema do povo de Israel era a potestade que acompanhava aquele povo. Havia uma nuvem negra. Um amigo meu disse que ele chegou num restaurante e ele viu uma pessoa sentada, e aquela pessoa estava com outros seguranças ao redor dela. E quando ele olhou novamente, ele viu uma nuvem negra em volta daquele homem. Há pessoas que têm o poder que têm por causa do espiritual que está acompanhando eles. E você só pode vencer esse poder se você for uma pessoa que não abre a porta do medo no seu coração. O medo, ele só pode ser vencido quando você é corajoso, quando você é forte em Deus. Quando Josué assumiu o governo da nação, Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Ele sabia que Deus era com Moisés, mas agora ele estava com a responsabilidade da nação. E o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso. O antídoto para o medo é a coragem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o antídoto para o medo é a coragem. Deus não permite que medrosos permaneçam em seu exército. A Bíblia nos diz em Juízes capítulo 7, verso 3. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, que eu vou mostrar uma coisa para você. Porque a gente pensa que Deus, Ele não se importa com esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que os medrosos não fazem parte do seu exército. E diz mais, diz que os medrosos não herdarão o reino. Isso é muito sério. Juízes capítulo 7, verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. O que Deus estava dizendo é: vocês não podem pertencer ao meu exército porque vocês são medrosos.
Olha o que Deus está falando. Quem é medroso não pode participar do exército de Deus. É retirado da batalha. Medo de que algo ruim vai acontecer. Medo de que não vai dar certo. Medo que vai se frustrar. Medo que não vai ser capaz. Medo que Deus não vai capacitar. Eu aprendi uma coisa. Que diante de algumas situações, eu tenho que simplesmente descansar no Espírito Santo e deixar o Espírito Santo falar. Nem ensaio mais algumas coisas. Porque a promessa de Deus, que o Espírito Santo assumirá o controle em alguns momentos da nossa vida. Falará por você. Se moverá por você. Por isso, não deixa o medo governar a tua vida. Não deixa o medo agir na sua vida. E um detalhe, quando o medo entrou no povo, eles pararam de ouvir Moisés. Quando o medo entra, você para de ouvir a Deus. E a sua mente começa a ficar perturbada. E uma mente perturbada perturba outros. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o medo tem que ser lançado fora.